Graças Pai de Cristo, amados irmãos, eu sou o pastor Divino Abel, da Assembleia de Deus, Shalom de Vicente Pires, no Distrito Federal, e hoje nós estamos aqui para mais um estudo bíblico na série das parábolas de Jesus. Então nós temos estudado aqui várias dessas histórias ali contadas pelo nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando esteve aqui, e sempre temos lições preciosas para extrairmos dessas histórias, dessas parábolas contadas pelo nosso Senhor. E hoje nós vamos estar estudando mais uma dessas parábolas. Nós vamos estar orando nesse momento, agradecendo por estarmos aqui, agradecemos pela oportunidade que temos de ministrar a palavra de Deus, de aprendermos mais e mais as Escrituras Sagradas. Amém? Vamos estar orando nesse momento, então. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Nós queremos te louvar e te bendizer, Pai, por todas as benevolências do Senhor, Pai, toda a bondade do Senhor, toda a tua misericórdia que tem sido derramada sobre as nossas vidas. Pai, nós somos gratos ao Senhor por esta noite, em que nós podemos, Pai, aqui aprendermos mais e mais de Ti. Já te agradecemos por tudo, Senhor, no nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém e amém. Glória a Deus, queridos. Então nós vamos estar nesse momento, já iniciando o estudo desta noite, Nós vamos estamos estudando, já há algumas semanas, as parábolas de Jesus, reflexões bíblicas para o crescimento espiritual. Nós vamos estar aqui, hoje nós vamos estar estudando a parábola, cujo título é A Ovelha Perdida. Jesus, o bom pastor, ele mesmo disse, olha, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Amém? Então, Jesus, ele é o bom pastor. Glória a Deus. Aqui está uma ovelhinha, que vamos aqui adiante aqui, Texto bíblico, que nós vamos estar usando, como para estarmos estudando, essa lição de hoje, esse estudo de hoje, se encontra, em duas passagens bíblicas. Uma dos textos que nós vamos encontrar no Evangelho, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15, os versículos de número 4 até o versículo de número 7, Esse é o primeiro texto bíblico que nós vamos estar lendo nesta noite. Diz a palavra de Deus: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixe no deserto as 99 e não vai após a perdida, até que venha a achá-la, e achando-a, a põe sobre os seus ombros, jubiloso. E chegando a casa, ele convoca os amigos e vizinhos e diz-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Esse é o primeiro texto, que nós vamos estar lendo. O segundo texto é um texto paralelo, podemos chamar texto bíblico, Paralelo, ele vai se encontrar no Evangelho de Mateus, o capítulo de número 18, os versículos 12 a 14. Esses são os versículos lá no Evangelho de Mateus, Então nós vamos estar lendo aqui agora. Diz: que vos parece, se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99 em busca da que se desgarrou? E se porventura achá-la, em verdade vos digo que maior prazer ele tem por aquela que
do que pelas 99 que se não desgarraram. Assim também não é vontade de vosso Pai, que está nos céus, que um destes pequeninos se perca. Amém, queridos? Então, nós vamos encontrar a parábola, né, da ovelha perdida, ou da centésima ovelha, nesses dois textos que nós acabamos de ler, né? Lemos ali o texto mais completo, que se encontra no Evangelho de Lucas, e no texto também, no texto de Mateus, chamado texto bíblico paralelo, nós vamos encontrar a mesma história, né, com algumas nuances, mas a essência da parábola, ela é a mesma, né? Alguns até entendem que o contexto desses dois textos, embora seja a mesma parábola, alguns entendem que Jesus tenha contado esta parábola em dois momentos distintos, né? No relato de Lucas, ele teria contado a história da centésima ovelha, ou da ovelha perdida, no momento que estava ali cercado, rodeado, né, por muitos escribas, fariseus, né, e também ali alguns publicanos também. E já no texto de Mateus, não, seria uma outra situação, né? Mas tanto em um texto quanto no outro, queridos, a essência é que Deus ama o pecador, né? Deus é aquele que vai para resgatar aquele que se perdeu, aquele que se distanciou, né? Então, o cerne, né, o centro dessa parábola, né, vai tratar deste amor incomparável, né, deste amor inigualável, desse amor, né, que nos constrange, que é o amor de Deus, né? Amor, né, assim que nós não conseguimos compreender a dimensão do amor de Deus. Amém? Então, são os dois textos bíblicos, são esses comentários, né, que são necessários para que a gente possa continuar estudando a parábola das 100 ovelhas. Amém, queridos? Então, nós vamos avançar aqui mais um pouquinho, né, nos nossos slides aqui. Vamos... O contexto, né, nós já antecipamos um pouco o contexto da parábola, né, tanto no Evangelho de Mateus, né, quanto no Evangelho de Lucas, né? No Evangelho de Mateus, o contexto que prepara a introdução da parábola da ovelha perdida é o ensino de Jesus de que Deus é um Pai amoroso. Queridos, Deus é aquele que cuida, né? O Senhor é aquele que ele sabe e conhece as nossas necessidades. E ele nos ama, né? Não porque em nós mesmos exista algum mérito, né? Algum merecimento. Nós sabemos que é misericórdia de Deus, né? Graça de Deus, favor imerecido. Então, o amor de Deus, queridos, não é porque nós temos méritos, né? Mas o amor de Deus nas nossas vidas, ele é apesar dos nossos deméritos, amém? Então, continuando aqui, ele cuida do seu rebanho, né? Deus cuida das suas ovelhas, né? Ele coloca seus anjos e utiliza todos os meios necessários para fazer com que seus propósitos sejam concretizados nas nossas vidas, amém? Isso é o contexto, né? Quando foi contada ali, registrada por Mateus, né? Lucas, no Evangelho de Lucas, vamos ter o seguinte contexto, né? No Evangelho de Lucas, o contexto da parábola da ovelha perdida mostra uma situação em que Jesus havia sido cercado por publicanos e pecadores que se reuniam em torno dele para ouvi-lo. Os publicanos, nós já estudamos bastante, inclusive na parábola anterior, que aqui nós estivemos, né, ensinando sobre ali a parábola, né, do publicano e do fariseu, né? Mas vamos aqui falar novamente, rapidamente. Os publicanos eram judeus, de nacionalidade eles eram judeus, né? Mas eles trabalhavam para o Império Romano como coletores, como cobradores de impostos, né, para o Império Romano. E isso fazia dele pessoas odiadas, né, pelos demais judeus, né? Eram pessoas que não tinham uma boa reputação, eram pessoas rejeitadas, né? Mas Jesus, queridos, quando ele esteve aqui, ele, em várias oportunidades, através das parábolas
que ele contou, ele vai dizer que o Filho do Homem veio para resgatar, para buscar aquele que havia se perdido. Então Jesus veio realmente para libertar os cativos, para buscar aqueles desprezados, aqueles que não tinham nenhuma esperança. Jesus veio para esses, né? Jesus veio para mim e para você, né? Ele veio nos resgatar, né? Nos tirar, né? de um local, sabe, totalmente desfavorável, né? E nos colocar, nos inserir na família de Deus, amém? Vamos aqui mais um pouquinho, vamos aqui agora, vamos aqui, continuando, vamos estar aqui avançando, né? A explicação da parábola, né? Essa parábola da ovelha perdida, Jesus começou a parábola perguntando: qual de vocês, se tiver 100 ovelhas e tiver perdido uma delas, não vai em busca da ovelha que se desgarrou, da ovelha perdida? Jesus vai perguntar isso, né? Vai fazer essa colocação. Nessa pergunta, Jesus ensina que todo pastor bom e zeloso, necessariamente ele buscará a ovelha perdida, né? Então, Jesus está demonstrando ali uma situação, queridos, que era bem familiar para aquelas pessoas, né? Então, ali eles eram cuidadores, muitos eram cuidadores de ovelhas, né? E quando uma ovelha se desgarrava, né, tinha que ir atrás para resgatar aquela ovelha. Nós sabemos que as ovelhas, né, são animais totalmente indefesos. Eles não têm defesas naturais, né? Eles não têm garras ou não têm um outro aparato, né, que os defenda dos seus predadores. A ovelha, ela na verdade, ela tem uma dependência muito grande, né, ali do pastor que cuida daquelas ovelhas, cuida do seu rebanho. Então, a segurança da ovelha, queridos, ela é a segurança dela estar junto com o rebanho, ali com as demais ovelhas, né? E ali o pastor cuidando, né? O pastor é aquele que tem o cajado, né? Aquele ali que defende as ovelhas dos predadores, dos lobos, amém? Então, a explicação da parábola começa por aqui, né? Então, Jesus mostra ali para eles algo bem familiar, algo que eles conheciam, né? Algo que eles entendiam muito bem. Cuidar de ovelhas, né? Buscar a ovelha perdida, defender a ovelha ali do predador, dos lobos, dos demais animais ferozes, né? Então, tudo isso era do conhecimento deles. Jesus vai usar essa situação, essa história, né, essa narrativa bem conhecida para transmitir, né, lições, para transmitir algo do reino de Deus para aquelas pessoas, né? Na sequência da parábola, Jesus faz questão de descrever a alegria do pastor ao encontrar a sua ovelha perdida. Está lá em Lucas, né, no capítulo 15 também, os versículos 5 e 6. Ele reúne, que ele não quer, sabe, ele quer compartilhar a sua alegria, né? Então, ele, ao encontrar aquela ovelha que se havia desgarrado, havia se perdido, né? Ele leva ela de volta para casa, né? Cuida da ovelha, chama ali, né, os seus amigos, chama ali os seus vizinhos, né? Para compartilhar aquele momento de alegria. E nessa parábola também nós vamos ver que Jesus vai estar falando que também há alegria no céu quando um pecador se arrepende, ou seja, quando uma ovelha que se desgarrou, né, volta novamente para casa. E, na verdade, quer dizer, a ovelha volta ali nos braços do pastor, né? E nós temos o pastor Jesus, o sumo pastor, o bom pastor, né, que cuida daquela ovelha que se desgarrou, muitas vezes, sabe, ali pelos abismos, né? Muitas vezes volta machucada, muitas vezes ali o pastor tem que fazer um tratamento ali, um cuidado especial para que ela se recupere. Amém, querido? Então, Jesus utiliza, né, essa analogia, essa alegoria, para estar transmitindo, né, a bondade de Deus e o cuidado de Deus, né, o amor de Deus pelas nossas vidas, sabe? Jesus, queridos, ele vai atrás da ovelha perdida.
Ele é o bom pastor, ele não abandona a ovelha perdida, ele não desiste da ovelha perdida, né? Mas ele vai, busca, sabe? E traz de volta ali para o aprisco, né? Traz de volta ali, sabe, para o rebanho. Isso é motivo de muita alegria, né? Então vamos continuar aqui mais um pouquinho. Ele reúne seus amigos e vizinhos para juntos festejarem. Esta cena é a que prepara a lição principal da parábola, que indica que há uma grande festa no céu, quando um pecador perdido é encontrado, né? Quando há arrependimento. Queridos, nós sabemos que o Senhor, né, ele espera de nós sempre o arrependimento pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades, né? Pelos nossos deslizes, né? Por toda a transgressão. A Bíblia diz que aquele que encobre, né, as suas transgressões, os seus pecados, as suas iniquidades, nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa, ele alcança a misericórdia. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Essa alegria é resultante da busca e do cuidado providencial do bom pastor, né? Jesus, o bom pastor, ele cuida, né, das suas ovelhas, né? Jesus, olha, lá no Salmo de número 23, o salmista Davi vai escrever: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ou seja, a presença do Senhor jamais nos faltará. Né? Por quê? Porque Ele é o nosso pastor. Amém? Nessa parábola da ovelha perdida, né, da centésima ovelha, ela tem duas interpretações, né, quando se fala ali, né, de justos que não necessitam de arrependimento, né? Então a gente vai estar trazendo essas duas interpretações, né, que eu acho que é muito interessante, porque uma ovelha se desgarrou, 99 ficaram ali, sabe? O bom pastor deixou as 99 ovelhas ali no deserto e foi atrás daquela ovelha perdida, né? Então, isso dá margem a duas interpretações, né? Boas interpretações. E a gente vai estar compartilhando isso com vocês, queridos. A primeira interpretação, ela considera que os 99 justos são pessoas que verdadeiramente fazem a vontade de Deus e seguem os mandamentos do Senhor, né? Também há alegria no céu pela conduta de vida dessas pessoas, né? São justificadas, estão justificadas. No entanto, quando um pecador se arrepende, a alegria é ainda maior, né? É como uma ovelha desgarrada que foi recuperada, uma dracma perdida que foi encontrada e um filho perdido que retornou à casa do pai, né? Então, aqui está se referindo quando Jesus conta a parábola ali da ovelha perdida, né, naquele momento, ele também fala, né, ele conta a história ali da dracma perdida, né, que a mulher tinha 10 dracmas, perde uma e vai varrer a casa e alumia a casa à procura dessa dracma, e quando encontra a dracma, né, faz uma festa, chama as amigas, se alegra porque ela achou a dracma perdida. Também nesse mesmo contexto, né, também está ali o relato, né, Jesus contando a história do filho pródigo, né, que ali abandona o lar, né, e vai viver de uma forma desregrada, mas depois de muito sofrer, ele se arrepende e volta, né? E o pai ali, que estava aguardando aquele filho, vai dizer: olha, meu filho estava perdido e foi encontrado, estava morto e reviveu, né? E foi uma grande festa ali naquela casa por aquele filho que voltou à casa paterna. Então, queridos, essas citações se referem a essas outras parábolas, né? Então, a primeira interpretação seria essa. A segunda interpretação, ela vai ter uma diferença, né? Ela considera que os 99 justos são pessoas que apenas possuem aparência de justiça, ou eles se acham justos, se consideram justos, né?
que era o caso ali dos escribas e dos fariseus. Em outras palavras, elas são pessoas justas aos seus próprios olhos, né? E por isso elas pensam não precisar de arrependimento, já que elas se acham que são justas, né? Que praticam justiça, elas entendem que já não precisa de arrependimento, que elas já são justas, né? Isso acontecia, como já falamos, com os escribas e fariseus. Isso porque alguém que se julga justo, obviamente, não deve ter nada do que se arrepender. Isso era o pensamento, né? E essa segunda interpretação talvez se encaixe melhor, eles, porque quando Jesus estava ali ministrando, ensinando, né? Ele estava ali, estavam presentes muitos publicanos e também muitos escribas e fariseus, né? Esses escribas e fariseus eram aqueles que muitas vezes contendiam por Jesus, perseguiam Jesus, né? E, inclusive, eles achavam que a conduta de Jesus não era adequada para um rabino, né? Por quê? Porque Jesus, muitas vezes, quer dizer, onde ele estava, tinha publicanos, pecadores, meretrizes, prostitutas, né? E para essas pessoas, eles tinham um preconceito muito grande, né? E Jesus chegava até a comer, né, com essas pessoas ali, com pecadores, com publicanos, e isso para eles era imperdoável. Eles falavam, mas como é que esse homem, né, que diz que é de Deus, né, que é filho de Deus, ele se senta à mesa com publicanos e pecadores, né? Então eles tinham todo esse legalismo, né? Então eles achavam que Jesus poderia ser um impostor, né? Jesus poderia ser uma pessoa que agia não em nome de Deus, né? Mas eles chegaram a dizer que Jesus operava os milagres por Beelzebul, né? O príncipe dos demônios, para vocês entenderem o nível, né, assim, dos ataques desses escribas e fariseus, doutores da lei, né, contra Jesus. Mas, pelo contrário, quando Jesus falava, né, ali para os pecadores, aqueles que eram marginalizados e rejeitados, né, ali por aquela sociedade, né, eles ouviam Jesus falar, eles ouviam a mensagem de Jesus e muitos se convertiam, né, porque ao se considerar, né, saber que eram pecadores, né, então eles, pelas palavras de Jesus que alcançavam os seus corações, né, eles buscavam o perdão de Deus. Amém? Vamos aqui mais um pouquinho. As lições, né, desta parábola, né, da parábola da ovelha perdida. Em primeiro lugar, essa parábola ensina que uma única pessoa já faz falta, queridos, e como faz falta. Nós que somos pastores, cuidamos de igrejas, né? Um irmão, uma pessoa, sabe, quando se afasta, seja por qual motivo for, sabe, é uma tristeza muito grande, porque a gente ama a todos, né? E a gente não quer que nenhum, sabe, se afaste da presença do Senhor, né? Então alguém pode falar, mas só uma, né? Não faz diferença. Faz diferença, querido, faz muita diferença. Você é importante sim, sabe? Né? A sua família é importante sim, a presença do Senhor, né? Então nós sabemos que o bom pastor, né, ele vai atrás, não deixa, sabe, desgarrar, vai atrás, sabe, com amor para trazer novamente, sabe, ele para casa, né, para o aprisco, né, para a presença do Senhor. Amém, queridos? Então ensina que a única pessoa faz falta, é importante sim, né? Muitas vezes nós estamos acostumados a situações em que fatalmente pensamos que um a mais, um a menos não faz diferença, né? Mas nós não pensamos assim, né? Porque às vezes a pessoa, olha, pode um vai embora, Deus manda mais 10, mais 100. Não é assim, não. Cada um, sabe, tem a sua importância, amém? Isso acontece porque humanamente estamos propensos a olhar muito mais para os 99 do que para a única ovelha que ficou desgarrada, né? Então, muitas vezes, o olhar é para as multidões, né? Mas não, queridos, o Senhor nos conhece individualmente, né? Diante do Senhor, nós somos, sabe, individuais, somos indivíduos, somos pessoas, e Ele trata conosco, sabe, de forma individual, né? O Senhor, Ele conhece o nosso pensamento, o nosso caminhar, o nosso andar, o nosso falar, todas as coisas
estão diante do Senhor. Amém? Em segundo lugar, outra lição que nós podemos extrair dessa parábola, o pastor busca suas ovelhas, né? O bom pastor busca suas ovelhas. Quem já viu alguma vez um rebanho de ovelhas e se atentou ao comportamento delas, sabe que elas são limitadas, né, em todos os sentidos, são frágeis, né? A ovelha é um animal míope também, tem dificuldade, sabe, para enxergar, né? Ele não tem defesas pessoais e é um animal meio rebelde, né? Então, muitas vezes, ele se desgarra ali do rebanho e o pastor ele tem que pegar ali o cajado e puxar de volta ali, né, para que estejam juntas, né? São limitadas em todos os sentidos. As ovelhas são completamente dependentes do pastor que as apacenta, né? Então, queridos, é interessante que Jesus estava vendo, quando ele estava ali no seu ministério terreno, né, olhando aquelas pessoas desorientado, e ele sentiu, sabe, compaixão das pessoas. Olha, elas são como ovelhas, né, que não tem pastor, não tem quem cuide delas, sabe, estão desorientadas, sabe, queridos? Então é interessante também esse aspecto desta parábola também, né? Ovelha tem que estar no rebanho, não saia do rebanho, né? Tem lobo, né? Tem lobo querendo, sabe, despedaçar as ovelhas, né? O diabo, sabe, está em derredor, né? Querendo tragar, querendo destruir. Então, ovelha, queridos, tem que estar juntinha, sabe? Ovelha tem que estar ali, sabe, no aprisco, né? Ali o pastor ministrando, ensinando, né? A palavra de Deus. E, acima de tudo, queridos, o pastor Jesus, o bom pastor Jesus, que cuida de todos nós, né? Porque todos nós somos ovelhas do Senhor Jesus. Temos que estar no aprisco, né? Sob os cuidados de Jesus. É Ele, querido, que nos protege, que nos defende, né? Ele que cuida de nós. Amém? Avançando aqui mais um pouquinho. E aqui em terceiro lugar, a parábola da ovelha perdida ensina que nós devemos aprender com a atitude do bom pastor. Diante dos perdidos, aqueles que se afastaram, né, aqueles que não conhecem a Deus, nós podemos ter três atitudes, né? A primeira, alguns odeiam, né? Porque não serve a Deus, sabe? E aquela pregação de querer mandar todo mundo para o inferno, vai para o inferno. Queridos, nós não fomos chamados para isso. Nós não fomos chamados para lançar ninguém no inferno. Muito pelo contrário. Muitas pessoas já estão vivendo o inferno. E nós temos que ter palavra de salvação para resgatar essas vidas do inferno, né? Então, o ódio não cabe para o cristão, para o servo de Deus, não, mas, na verdade, a compaixão e a misericórdia. Esses devem ser as atitudes, os sentimentos do coração do verdadeiro cristão. Podemos ser indiferentes a eles, né? Ou seja, tanto faz quanto tanto fez. Também não é a melhor postura, o melhor comportamento, né? Nós não podemos ser indiferentes ao sofrimento das pessoas, nós não podemos ser indiferentes, sabe, com aqueles que se desgarraram, né? Nós sabemos que, às vezes, é muito mais fácil, né, fechar os olhos, fazer, né, ouvido de mercador, né? Mas não, queridos, na verdade, o que você colocou no nosso coração, sabe, é a ideia, sabe, da restauração, né, o resgate, né? É isso que o Senhor espera de nós. Podemos também recebê-los caso não venham a nós, ficar esperando, quando ele se vier, aí a gente toma uma atitude, também não é a melhor, né? Ou finalmente podemos buscá-los, sabe, ir atrás e ligar, sabe, para trazer novamente para a presença do Senhor, né? Orar também por aqueles que estão afastados, orar por aqueles que estão, sabe, ali, que estão na presença do Senhor, para que permaneçam na presença do Senhor. Nós temos que cuidar mesmo uns dos outros, né? Por isso que às vezes eu falo, olha, vamos fazer uma guarda compartilhada, vamos ver se o nosso irmão está bem, está precisando de algo, né? Se está enfermo, né? Se está, sabe, queridos? Então é importante isso, né? Então hoje nós aprendemos na escola dominical, no domingo nós aprendemos na escola dominical, né? Que a unidade da igreja,
né, ela depende de 3 aspectos, né? Paulo escrevendo ali a carta aos Efésios, ele vai falar, sabe, da humildade, da mansidão e da longanimidade, né, com o exercício, a prática, né, do perdão, né? Então a igreja precisa disso, queridos. Para ter unidade, tem que ter humildade, mansidão e também longanimidade, né? Então vamos aqui. Consequentemente, a parábola da ovelha perdida também nos exorta sobre o perigo de sermos como os fariseus e os escribas, né? Insensíveis, legalistas, né? E sem o amor de Deus. Devemos nos doar pela tarefa de anunciar o evangelho que encontra e restaura o perdido. Queridos, sempre a nossa fala, sempre a nossa proposta, seja em que aspecto for, é pela restauração. Caiu, Jesus restaura. Pecou, Jesus restaura. Se desviou, Jesus restaura. Sabe, queridos, a restauração é a proposta, sabe, do evangelho, né, que transforma vidas. Amém, queridos? Então, a restauração, tudo novo, tudo transformado pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo da promessa. Amém? Vamos aqui avançar mais um pouquinho, né? Lições da parábola. Nós vamos aqui, já chegamos aqui na conclusão, né? É importante entender que a ênfase da parábola da ovelha perdida está justamente na ovelha perdida, né? Na ovelha que se perdeu. Mas ela foi buscada, foi encontrada e foi celebrada. A alegria, queridos, a alegria no céu, a alegria na igreja também, sabe? Quando aquele que às vezes se afastou, mas volta, se reconcilia, há uma alegria e uma festa muito grande, né? Justamente, ou seja, o foco justamente na ovelha que se perdeu, ela foi buscada, encontrada, celebrada. Isso significa que a mensagem de Jesus nessa parábola demonstra que ser um pastor humano deixa as 99 ovelhas para buscar uma única que se perdeu. O que se pode esperar, então, do bom pastor? Se um pastor humano que cuida das ovelhas ali, os animaizinhos, né? Ele vai atrás daquela ovelha perdida. O que esperar do bom pastor Jesus, né? Ele não apenas vai atrás, mas ele dá a sua vida, ele deu a sua vida pelas ovelhas. Ele certamente buscará e resgatará o pecador perdido, arrependido, né? Jesus, querido, ele ama de forma incondicional. A mensagem da parábola da ovelha perdida nos convida a uma importante reflexão. Que reflexão é essa? Devemos constantemente perguntar a nós mesmos: qual tem sido a nossa atitude para com aquele que não conhece a Deus, que se encontra perdido? Qual é a minha atitude? Qual é a sua atitude? Né? Vamos repensar, queridos, vamos rever, né, se nós estamos agindo como agiria Jesus, né? E sempre nós terminamos nossos estudos falando: Maranata, Jesus em breve voltará. Você crê nisso? Você está preparado para a volta de Jesus? Ele voltará. Chegará um momento que a trombeta soará e aqueles que estiverem mortos ressuscitarão. E os que estiverem vivos serão arrebatados. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez, né? Vamos agradecer o Senhor, né, por essa oportunidade de aprendermos da palavra e agradecer e orar. Orar por você, pela sua casa, pela sua família. Orar por aqueles que estão enfermos, né? Alguns acometidos, né, da Covid-19, de outras enfermidades. Mas Jesus, queridos, Jesus é o bom pastor. Ele cuida das suas ovelhas. Amém? Vamos orar então? Pai, nós oramos neste momento, agradecidos, Senhor, por estarmos aqui nesta noite, anunciando a Tua palavra, anunciando que o Senhor é aquele que voltará. Nós cremos e esperamos, Pai, a Tua vinda. Oramos pela família, Pai, de cada um que está ouvindo esta mensagem neste momento.
Onde essa mensagem chegar, Pai, nós oramos por esta pessoa, oramos pela sua vida, oramos pela sua família, oramos, Pai, por todos os aspectos da vida desta pessoa, oramos pelos enfermos. Pai, seja qual for a enfermidade, nós cremos que o Senhor é poderoso para operar um milagre. Oramos por aqueles também, Pai, que estão em isolamento, aqueles que estão acometidos aí, Pai, dessa doença da Covid-19. Deus, nós oramos porque nós cremos em Ti, Senhor. Nós cremos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Nós oramos, Pai, suplicamos a Ti e confiamos no Senhor. O Senhor usa os médicos? Sim. O Senhor usa os tratamentos? Sim. As medicações. Oramos também pelos profissionais da saúde que estão no combate, Pai, linha de frente desta pandemia. Nós oramos pelos médicos, pelos enfermeiros, enfermeiras, pelos assistentes, Pai. Oramos pelo pessoal, os técnicos de enfermagem, pelo pessoal, Pai, que faz a limpeza nos hospitais. Senhor, coloque as Tuas mãos sobre cada um desses trabalhadores da saúde e os demais trabalhadores de outras áreas também que se expõem também. Deus, nós oramos e suplicamos a Ti. Tem misericórdia, Pai, do Brasil. Tem misericórdia desta nação. Coloca as Tuas mãos sobre as autoridades, meu Deus, desta nação. Nós oramos, Pai, e Te agradecemos por tudo. No nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém e amém. Queridos, glória a Deus. Eu oro e peço a Deus que abençoe de forma rica e abundante a sua vida e da sua família. Fica com Deus, em nome de Jesus.